O tal do Centrão estava muito afim do Ministério da Saúde, mas não vai levar. E dá para saber disso porque finalmente o Lula foi lá e fez um discurso irado aí a respeito desse assunto. Brabo dessa vez. Afirmativo, assertivo. Eu não sabia nem o que era o SUS. Eu disse, Nízia, vá dormir e acorde tranquilo, porque o Ministério da Saúde é do Lula. Ministério da Saúde, eu quero rapidamente, ao lado do Marcelo, antes de ouvi-lo, fazer aqui uma retrospectiva da história recente desse ministério. Pode ser? Vamos lá. Governo Bolsonaro, entra a pandemia. Quando chega a pandemia, estava na mão de um cara chamado Mandetta, que é da direita compreendida como moderada e democrática no Brasil, né? O Mandetta fica no cargo, não se sustenta porque o Bolsonaro queria enfiar cloroquina goela abaixo da população. Mandou o laboratório do Exército produzir, o Ministério da Saúde tinha que distribuir. O Mandetta falou, isso aí vai cair na minha conta. Vai morrer gente por causa desse troço e eu vou ficar marcado. Saiu. Entrou esse Tait, que saiu pela mesma razão. Eu tô contando essa história com base no quê? No que está registrado no noticiário. Essa coisa de vai cair na minha conta e o Tait saiu pela mesma razão é uma entrevista do próprio Mandetta para a Folha de São Paulo, depois que ele larga lá o ministério, briga com o Bolsonaro, etc. e tal. Então essa é a conversa. Tava com o Mandetta, não quis entrar no rolo da cloroquina, passou para esse outro Tait, que vem de fora da política, é um empresário, na real, do ramo hospitalar, né? Saiu fora também, foi cair na mão de quem? De um general chamado Pazuello. Esse Pazuello chegou no momento ali final da pandemia e a galera disse assim, ó, ele não sabe nada de saúde, não tem problema, porque ele é o cara da logística, ele sabe fazer circular coisa pelo Brasil e a gente vai precisar fazer circular vacina. E aí deram tudo isso na mão do Pazuello, sabendo que não manjava nada. Olha lá. Aí. Ele está aí. E isso precisa ser compreendido e precisa ser aceito, né? Como falou o Franco Duarte. Olha para onde vai aceitar. Como falou aquele depoimento que a gente teve há pouco. Tem que aceitar e tem que partir para o combate. E quando a gente fala em partir para enfrentar o problema, aí eu vou fazer o meu depoimento, que é mais simples. Eu não sabia nem o que era o SUS. Não preciso dizer mais nada. Ele realmente disse isso. Eu não sabia nem o que era o SUS. Investido do cargo, cara. Uma temeridade terrível, né? Quase assintoso com a população, né? Olha esse cargo que eu ocupo, eu não sou qualificado para ele, né? Enfim. Aí, cara, esse gênio da logística, na hora H, bicho, sabe o que ele faz? Ele manda a vacina do Amazonas para o Amapá e do Amapá para o Amazonas, cara. Eu não tô brincando, cara. Não é o doidão do YouTube que inventou. Pesquisa tudo que você ouvir por aqui. É verdade, cara. Isso aconteceu, morreu gente por causa desse negócio. Ainda teve a treta do oxigênio. O homem não conseguiu fazer circular oxigênio pelo Brasil. Então foi horrível. Aí quando vem o governo Lula tem que olhar para aquilo e falar, bom, agora, para mostrar que mudou, eu tenho que achar um exemplo aqui para cuidar desse Ministério da Saúde. Que exemplo acharam? Uma cientista e médica chamada Nízia Trindade, que liderou a Fiocruz até durante o governo Bolsonaro. O Bolsonaro tentava arrancá-la de lá todo dia, cara. Essa mulher conseguiu ficar no cargo de um jeito que ninguém compreende por quê. Diz que virou um as da política, assim, virou uma jogadora do Game of Thrones aí, de talento exponencial. Se segurou no cargo. Chega o governo Lula, vira ministra, só que o Centrão chega lá e fala, porra, não é certo. Um ministério desse tamanho, com esse orçamento na mão de uma médica? Não, é muito dinheiro. Precisamos ver isso aqui, entendeu? E o Centrão estava ali querendo esse ministério. E conversa vai, conversa vem, ninguém diz nada assim de assertivo, só aliados assim do Lula para dizer não, ele jamais faria isso e tal. E o Lula sem um discurso forte, porreta, até agora. Eu liguei para a Nízia. Eu tinha visto uma pequena nota no jornal, de que tinha alguém reivindicando o Ministério da Saúde. Eu fiz questão de ligar para a Nízia porque eu ia viajar para fora do Brasil. Eu disse, Nízia, vá dormir e acorde tranquilo, porque o Ministério da Saúde é do Lula, foi escolhido por mim e ficará até quando eu quiser. E eu tenho certeza que poucas vezes na vida a gente teve a chance de ter uma mulher no Ministério da Saúde para cuidar do povo com o coração, como a mãe cuida dos seus filhos. E eu não tenho dúvida, eu tive muita sorte com os meus ministros da Saúde.
Todos eles foram extraordinários, mas precisou uma mulher para fazer mais e fazer melhor do que todos nós fomos capazes de fazer. Tá aí, ó, eu esperei o quê? Acho que umas 2 ou 3 semanas por um discurso assim, frontal, assertivo, corajoso, né? Veio agora. Então, eu só posso presumir que a questão já está decidida. Quer dizer, passou 2 ou 3 semanas lá negociando, conversando, foi solucionado, quero acreditar, aí vem a público com um discurso assim. Quero acreditar no que eu ouvi, mas, de novo, não é apuração, é só fofoca. Marcelos, a coisa da Anísia, foi um deputado aqui que me falou isso. Assim, ó, ninguém consegue entender como é que essa mulher ficou lá. Porque presidente da Fiocruz não é assim, o presidente da República põe e tira. Não, eles votam lá e tal, mas dá para fazer pressão, dá para fazer sacanagem, sabe? E não conseguiram tirá-la de lá. O Centrão agora quer o Ministério da Saúde, a gente precisa ser muito claro a respeito disso, porque, ó, para esses caras é uma delícia roubar o Ministério da Saúde. É uma delícia roubar do campo da saúde, porque é muito fornecedor de muito campo diferente, com muito material, com preço que oscila muito. Saúde, rapaz, hospital, pega um hospital. A gestão do hospital é complicada, Marcelo. Você tem toda a parte de hotelaria, você tem equipamentos de alta tecnologia, você tem medicamentos que podem estragar, você tem um restaurante dentro do bagulho. Então, é muito serviço, é muita coisa, é muito dinheiro num sistema de saúde, né? E você tem políticos, isso é uma realidade, não posso citar nome de nenhum agora, mas se você olhar o noticiário, você acha, que são especializados em roubar este ministério. Entra governo, entra década, sai década, os caras roubam dentro deste ministério, porque eles dominam os fornecedores, às vezes tem empresas nas áreas combinadas ali, sabe? Então é isso que a gente está vendo acontecer. Parece que os caras perderam, perderam essa parte do bolo, que é a maior, viu? É o maior orçamento do governo federal, tá fora da mão do Centrão. Então esse é um acerto do governo Lula. Se eu conseguir apontar algum, acho que é esse. Achei que a gente ia ficar sem, viu, Marcelo? Eu achei que a gente ia perder isso aí. Eu realmente passei as últimas semanas bem apreensivo com essa questão, até porque esse ministério, a pasta da saúde e o ministério, ele ficou no centro dos holofotes, por razões óbvias, durante o governo Bolsonaro, e é crucial que a pasta agora, que o ministério agora tenha um contraste muito grande com o que foi a gestão Bolsonaro. Que ele usou a saúde, na real, ele sabotou a saúde, né, e usou o ministério para promover ideologia, para sucatear e superfaturar a vacina que nem existe, aquelas coisas bizonhas que a gente conheceu, principalmente durante a CPI. Eu acho que ela é realmente um caso vitorioso de ter se mantido na pasta, porque não aconteceu com outros cargos técnicos muito importantes, por exemplo, o INPE. E eu fico muito frustrado do ponto de vista, agora falando do ponto de vista de cidadão comum, eleitor, parte da sociedade civil. É muito frustrante você militar, brigar, exercer seu direito, ir votar, correr atrás. E aí, tudo bem, o presidente que nós escolhemos, o que era a resposta viável ali para o bolsonarismo, venceu. E ele tem que ficar dando satisfação para uma galera que não está... O Centrão não está a serviço dos interesses da população. Eles não querem o Ministério da Saúde porque querem diminuir as filas, querem melhorar o atendimento, querem melhorar o equipamento. Não, é um orçamento astronômico. É o maior, também por conta da importância do holofote que isso tomou, mas sempre foi extremamente relevante. E é estratégico para você pensar em eleições municipais, para você pensar na força de cada partido, assim. Então, tudo é um grande jogo de interesses, pensando na eleição seguinte. E eu acho que, claro, derrotar o bolsonarismo é crucial. Não só nas urnas, mas agora no discurso, no dia a dia, na base, a luta continua. Mas tem também essa coisa eleitoreira, né? essa manipulação, que até o nosso próprio ranço disso foi usado pela direita, o tal do toma lá da cá. O Bolsonaro falou muito disso nas eleições de 2018.
Só que ele usou isso só para angariar voto. Eu acho que a gente tem que ter um discurso sério sobre o Centrão e sobre como combater isso. E a hora que o Lula subiu no palanque, não tem como, né? O homem, quando ele sabe como engajar, ele sabe como mexer com... inflamar as bases, como falam, de fazer um discurso forte. Ele é muito bom nessa hora de improvisar em cima do palanque, de jeito enérgico, assim. E o recado tá dado. Vamos ver. Eu não acho que eles vão largar o osso assim. Eu não acho que vai ser esse discurso agora e acabou, segue adiante. Mas é bom ter uma demonstração de força, né? Era importante, porque ter uma pessoa qualificada, uma mulher também, né, no ministério, para conseguir conduzir esse trabalho ao longo dos anos é importantíssimo. A gente está em julho, sabe? Não passou, nem um quarto do mandato passou e já estão querendo colocar um cargo extremamente importante, que precisa de uma pessoa técnica qualificada, já estão querendo colocar na fogueira.